Vocês estão preparados para a gente fazer a lobinha mais fofa da série Wandinha da Netflix? É isso mesmo. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz a Enid. Para começar, separa um pedaço de massa rosa de biscuit. Você vai começar fazendo uma bolinha e depois achatando um dos lados como se fosse uma coxinha. Só que a base vai precisar ser retinha também, porque ela vai fixar no chão. Na série, a Enid representa o grupo dos lobisomens. Então, ela é uma lobinha. Deixa essa base bem lisinha. Cuidado para não ficar nenhuma rachadura. Para fazer a textura do moletom, eu peguei esse pratinho. Na verdade, o fundo de pratinho de churrasco. Se você tentar com a mão e achar que a marcação não ficou muito boa, você pode refazer. Deixa essa peça toda lisinha de novo e na hora de passar ela por cima da textura do pratinho, você pode pressionar com alguma peça específica para isso ou com um rolinho mesmo. Só não pode amassar demais, senão você vai perder todo o formato que a gente fez da nossa base. Diferente da Wandinha, a gente vai representar o moletomzinho dela. Então a gente vai precisar de uma gola bem fofinha. Para essa golinha, a gente vai começar fazendo uma minhoquinha e depois a gente vai achatar. Agora, com a ajuda de um palito, uma faquinha ou uma esteca, você vai fazer várias marcaçõezinhas. São vários risquinhos, um do ladinho do outro. Não precisa fazer em toda a extensão não, porque a gente vai precisar de um pedacinho bem curtinho de golinha. Agora, com a nossa base toda marcadinha, a gente vai cortar as pontinhas, onde não tem essa marcação. Corta o excesso dos dois lados e agora a gente vai posicionar ali em cima da nossa base do moletom. Veja que sobrou um pedacinho ainda, não tem problema. Você vai deixar eles bem juntinhos e vir só com um cortezinho da tesoura e dar uma pressionadinha ali por trás para unir essas duas partes. Agora, nós vamos para a parte da cabeça. Eu utilizei uma bolinha de isopor e precisa lixar todinha ela. Não só as rebarbinhas do meio, mas às vezes tem uns pontinhos nela também que é bom a gente tirar para não aparecer na hora que a gente modelar essa cabeça. O tamanho da bolinha vai depender da sua preferência. Eu gosto bastante de bonequinhos cabeçudos, onde o corpinho é bem pequenininho e a cabeça é enorme, tipo meninas superpoderosas. Depois da nossa bolinha bem lixada, a gente vai aplicar cola em toda a extensão dela. Essa cola é importante para ajudar na fixação da massa de biscuit. Agora é só deixar essa bolinha secando. Agora a gente vai precisar de um pedaço de massa de biscuit num tom bege, rosinha claro, o que você quiser para o tom de pele dela. Não esquece de sovar bastante essa massa antes de aplicar ela na bolinha de isopor. Eu costumo abrir na mão mesmo e vou encaixando a bolinha ali no meio para preencher ela todinha. Você pode utilizar o auxílio da palma da mão, ajuda bastante na hora de pressionar. Não se esquece de tirar o palitinho também para você conseguir fechar toda essa bolinha com essa massa de biscuit. Vai com bastante calma, porque é importante que a gente não deixe nenhuma bolha. Se aparecer alguma bolha depois, é só furar com um alfinetezinho, mas esteja atento a esse processo antes da massa de biscuit secar. Depois é só pressionar bastante com as palmas da mão e fazer uma bolinha. Faça quantas vezes for necessário para que essa peça fique bem lisinha e sem nenhuma rachadura. Pronto, acho que ela já está do jeito que me agrada. Agora a gente vai unir essa cabeça ao corpinho. Não adianta só colocar dessa forma, pois se cair vai soltar. Então a gente precisa do auxílio de um arame. Eu gosto bastante de usar o arame um pouquinho mais grosso. O arame precisa ser galvanizado, porque se não for dessa forma, ele vai enferrujar e vai danificar toda a sua peça. O que eu já vi de gente perdendo peça por conta de arame enferrujada de doer o coração. Então fique atento a essa parte. Agora, para o cabelinho, a gente vai precisar de massa de biscuit amarela. Se você achar que está muito amarelão, você pode misturar um pouquinho com a massa de biscuit branca. Você vai abrir bastante essa massa. Agora você vai fazer as marcações da linha do cabelo. Você pode utilizar uma esteca, uma faquinha ou até palito de dente mesmo. É importante que você faça dos dois lados. Na parte da frente, a gente vai fazer uma ondulação que você vai ver os dois lados do cabelo. Então é importante ficar bem bonitinho dessa forma. Agora a gente vai aparar o excesso dos dois lados e ajustar na parte de baixo também para ficar bem retinho. Se você preferir, você pode picotar também do jeitinho que eu fiz aí. Eu fiz dessa forma para eu conseguir separar e ondular o cabelo dela de diferentes formas para cada fio. Agora, com a nossa base toda prontinha, a gente vai circular a cabeça. Repara que sobrou um pedaço dos dois lados, então eu ajusto assim para ver o quanto eu preciso cortar. Aí eu corto de um ladinho, respeitando o fio lá embaixo, e do outro lado também. Repara que precisa de uma inclinação, você não pode cortar totalmente reto. E aqui eu já fiz a curvinha do cabelo dela, tá vendo? A gente vai fazer essa curva em todos os fiozinhos que a gente deixou picotado. Não precisa ficar preocupado com esse excesso de cima, é só a gente ir apertando assim e tirar o excesso com uma tesourinha. Tá vendo esse buraco em cima?
A gente vai melhorar ele depois com o acabamento e o pincel modelador. Agora eu vou torcendo os fiozinhos. Boto uns para dentro, uns para fora. Outros você não precisa colocar essa curvinha, mas isso que dá todo o aspecto de volume e movimento no cabelo dela. Tenha bastante cuidado, paciência e delicadeza para fazer essa parte do processo, porque se você puxar demais, você vai rasgar e vai ter que fazer o cabelinho todo de novo. Agora vamos fazer essa parte do acabamento em cima. Você vai pegar um pincel modelador e vir puxando para o meio. É importante que a sua cabeça já esteja seca, para não acontecer de você danificar ou pressionar demais e acabar estragando a cabeça que você já fez. Então respeite o processo de secagem de cada parte da nossa peça. Agora eu vou puxando assim com o pincel modelador, que é para refazer as marcações que eu desfiz quando eu puxei esse cabelo para frente. Olha como já tá bonitinha. Agora a gente vai fazer 2 mechas mais grossinhas para a gente colocar na parte da frente e finalizar com um acabamento bem bonitinho na frente do rostinho da Enid. O cabelinho dela é dividido ao meio, então a gente precisa de 2 mechinhas, um para um lado e um para o outro. Você vai reparar que eu fiz essa inicialmente e achei ela um pouco curta. Depois eu tiro ela e faço uma nova. A do lado direito eu já fiz uma bem maior. Repara como ela faz total diferença no movimento que a gente dá nesse cabelo. Achata um pouquinho a base para a gente encaixar ali direitinho e olha a curvatura. Ficou super bonitinho. Aí eu arranquei essa segunda e quis fazer da mesma forma que eu fiz essa da direita. O processo é fazer uma minhoquinha e deixar a pontinha de um dos lados um pouco mais fina. Você pode ir ajustando isso depois de encaixar ali no cabelinho. Prontinho, o cabelo da nossa Enid está pronto. Agora é só a gente fazer o acabamento aqui unindo essas partezinhas para não se soltar. Deixa sua peça bem bonitinha. Para os olhinhos eu usei massa de biscuit azul clarinha. Aí eu acrescentei sobrancelha, maquiagenzinha, uma boquinha e eu quis fazer umas estrelinhas e um brilhinho no olho dela porque a Enid é desse jeito, né, gente? A estrelinha é usar um pincel bem fininho, fazer um tracinho para cima e outro para baixo. E aí fiz 2 pontinhos de brilho do lado direito do olhinho dela, que é para ela ficar com aquela carinha bem emocionada, bem animada, que representa totalmente a personagem da nossa série. Como ela tá com essa carinha super eufórica e feliz, eu achei que combinava também uma bochechinha, uns tracinhos rosinhas aí para complementar a maquiagem da nossa personagem. Nesse caso eu fiz 3 risquinhos, mas se você tiver maquiagem rosinha, você também pode passar com o pincel aí do lado. Pro cabelinho eu poderia ter utilizado o giz pastel, mas eu achei melhor pintar com uma tinta bem diluidinha. Vai aplicando e ao mesmo tempo tirando o excesso dessa tinta com o pincel. Não esquece que o cabelinho dela é azulzinho de um lado e rosinha do outro. Esse é o detalhezinho final da nossa personagem. Depois é só fixar numa base e colocar o nomezinho dela numa plaquinha se você preferir. Se não, desse jeito já tá bom. Já dá para decorar as estantes e o cantinho que você quiser.